A todos o nosso melhor voto de muito bom dia. Estão no ar as notícias na primeira intervenção noticiosa da TV Zimbo. O Fundo Monetário Internacional poderá conceder uma nova linha de crédito a Angola. Segundo a missão do FMI em Luanda, trata-se do acordo preliminar entre aquela instituição de Bretton Woods e o governo angolano. Isto na sequência de uma semana de discussões. O governo espera que, com este provável financiamento, se possa combater a pressão de liquidez, relançar a confiança e restaurar a posição macroeconómica sustentável de Angola. É o fim de uma semana de discussões em Luanda, com o governo, agentes do setor privado e doadores. Como balanço, a missão do FMI anuncia a conclusão de um acordo preliminar. Assim, o FMI poderá disponibilizar assistência financeira para ajudar a resolver aquilo que chama de os desafios que Angola enfrenta. Fonte oficial no país diz que a fatia pode ser elevada, caso o fundo entenda que Angola atravessa uma situação económica excepcional. Então, nosso papel aqui é apenas o de complementar os esforços que já vêm sendo empreendidos pelo governo no sentido de estabilização da economia. Mas o programa pertence ao governo de Angola. Não sabe o valor exato, mas a nova linha de crédito pode ir acima dos 200%, dos cerca de 290 Special Drawing Reserves, a cota do Estado angolano no FMI. Segundo o fundo, o apoio visa relançar a confiança no mercado e restaurar a posição macroeconómica sustentável de Angola. Numa nota de imprensa, o fundo diz que o programa alerta para a proteção aos gastos sociais e também foca na necessidade do contínuo progresso da melhoria da gestão das finanças públicas de ambos, o governo central e o vasto setor público, incluindo as empresas públicas. Por aquilo que nós acabamos de acordar, o Fundo Monetário Internacional pode ser um parceiro importante para Angola ter sucesso neste mundo cada vez mais globalizado. Mas o fundo também espera aliviar a imediata pressão da liquidez de divisas, enquanto se alarga o fosso entre a taxa de câmbio oficial e a referência cambial do mercado informal, ao ritmo do crescimento da taxa de inflação. Até agosto deste ano, esta taxa estava acima dos 13%. O mais importante aqui é nós iniciarmos um processo consistente, um processo sólido de colocação no mercado das divisas necessárias para as transações dos agentes económicos. Mas para quando especificamente esta medida, Sr. Ministro? Nós estamos a tratar disso e haveremos de implementar tão logo as condições sejam criadas. Nas próximas semanas, segundo o FMI, o Governo e o Fundo tentarão finalizar os detalhes do pré-acordo para o novo crédito. Concluído o processo, em novembro deste ano, os acertos finais poderiam chegar ao Conselho de Administração do Fundo. Em Washington, Herculano Coroado, TV Zimbo, Luanda. Chamado a comentar este acordo, o economista Vítor Rosado de Carvalho disse à TV Zimbo que o empréstimo a ser concedido pelo Fundo Monetário Internacional vai permitir maior credibilidade das políticas económicas seguidas pelo governo de Angola, ao mesmo tempo que representa uma oportunidade privilegiada de acesso aos mercados de capitais. Vai servir, digamos assim, como uma espécie de caução em termos de credibilidade das políticas económicas do governo angolano e, desse ponto de vista, vai abrir algumas portas no mercado de capitais internacional. Digamos assim, em termos simples, o que o governo de Angola fez era, transpondo isso para a nossa vida pessoal, por exemplo, nós sabermos de um banco que é muito exigente na concessão de empréstimos e nós conseguirmos um empréstimo desse banco. Ora, o que é que acontece com os outros bancos? Eles, sabendo que um banco muito exigente nos emprestou dinheiro, eles ficam também mais disponíveis para nos emprestar dinheiro. E basicamente é isso que está a acontecer com o Fundo Monetário Internacional. Repito, não são tanto os montantes que estão em causa, mas é mais, digamos assim, a caução, a garantia, porque as pessoas, digamos assim, a comunidade financeira internacional vai pensar, bom, então, mas se o Fundo Monetário Internacional está a emprestar dinheiro a Angola, é porque isso representa, isso significa que Angola está a seguir, do ponto de vista macroeconómico, as políticas corretas. Mais 2 casos novos de gripe A foram confirmados em Angola e, neste momento, as autoridades sanitárias controlam um total de 13 casos de gripe A no nosso país. 11 em Luanda e 2 na vizinha província do Bengo.
Entretanto, não há ocorrência de perdas humanas. A nível do continente africano, a África do Sul lidera a lista dos países afetados, com mais de 11 mil casos registados e 47 mortos. Bengo e Luanda são as províncias que até o momento registraram casos de gripe A no país. Na reunião semanal da Comissão Interministerial de Controlo da Doença, foram atualizados os dados da pandemia a nível do país e do mundo. Estes são números encontrados num total de 62 casos suspeitos e investigados de gripe A em Angola. A situação da gripe A no país continua estacionária. Neste momento temos um acumulado de 13 casos, 11 em Luanda e 2 na província de Bengo, confirmados por laboratório, de um total de 62 amostras enviadas ao laboratório de referência. Nós continuamos a divulgar as medidas de prevenção, que têm a sua incidência maior naquelas que têm a ver com a higiene individual. O laboratório está funcionando no Instituto Nacional de Saúde Pública, que é o laboratório de referência do Ministério da Saúde. Nós, neste momento, temos 4 técnicos, que são técnicos superiores, que estão treinados para trabalhar no laboratório de biologia molecular. Pelo continente, a pandemia já fez 58 mortos e um total de 12.018 casos confirmados. A África do Sul lidera a lista com 11.253 casos. Uma preocupação da Comissão porque é frequente a deslocação de angolanos àquele país. A nível da Comissão, neste momento estão sendo instalados, já começamos com o aeroporto de Luanda, scanners para detecção de temperatura, que vai permitir rapidamente detectar pessoas que têm alteração de temperatura alta, e a partir daí os serviços encaminharem para o diagnóstico e, se possível, para o tratamento. Independentemente do número de casos que o país apresenta neste momento, a prevenção, a informação, a necessidade das pessoas que estão a viajar ou vêm de países onde tem um número elevado de casos, sempre que tiverem um sinal ou sintoma compatível com a gripe A, dirigirem-se aos serviços de saúde, é fundamental para que o país possa minimizar os efeitos desta doença. A doença pelo mundo já matou 3.917 pessoas. O número atual de casos de gripe no mundo é de 318.925. Os médicos continuam a apelar à população a tomar as medidas de prevenção, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Esta é a semana dedicada às pessoas portadoras de deficiências auditivas. Em Luanda, a Escola Mártires do Uganda alberga 65 alunos com deficiência auditiva e conta apenas com 4 professores especializados. A escola sobrevive da boa vontade de alguns voluntários. Esta Escola Mártires do Uganda, onde muitas destas crianças surdas têm a oportunidade de aprender a ler e a escrever dentro do seu mundo. Com apenas 4 professores, entre eles um com deficiência auditiva, estes alunos podem sonhar com uma formação académica. Dificuldades são inúmeras, a começar por um dicionário de língua gestual. São bolseiros na escola, né? Não têm como pagar, os familiares também não têm como pagar, então nós temos que, para pagar os professores, ter que fazer aqui uma ginástica, mas temos estado a conseguir levar esse barco. Este professor é surdo na essência e o que mais deseja é a inserção das pessoas surdas na sociedade. Fico triste porque nós também surdos precisamos acompanhar o noticiário, ter alguém a interpretar para nós e o que acontece na vida real, toda a dificuldade, sim, para entender o que estão aí a informar a população. Um exemplo, aqui na praia proibiram, mas eu não entendo nada. Chego lá, o surdo chega lá e não consegue entender o que disseram. Sim, há um programa para nós, podemos aí entender e não encontrar dificuldade. Os alunos não escondem a vontade de terem uma formação superior. Quero ser médico. Por que gostaria de ser médico? É meu gosto. É meu gosto. Moreno Araújo, de 17 anos de idade, ao contrário de muitos dos seus colegas, perdeu a audição devido ao divórcio dos seus pais. Aprender a viver num novo mundo é hoje o seu grande desafio. Quando estou no meio do surdo, me sinto muito à vontade, mas quando estou no meio das pessoas que não me falam, sou muito comparado.